Eu não vi que estava contando tempo para fechar esse negócio. Ai, meu Deus. Ah, o Zoom tem dessa. Do nada ele fechou e eu estava falando pro vento. Falei, ai, Deus, nem sei onde eu parei. Eu falei sobre o artigo. Mas você tava um slide atrás, não tava não? D encontro A ou encontro D? Sim, sim. Ah, tá. Então vamos lá. Diferença de D encontro A e A ao encontro D. Quando a gente utiliza o D encontro A, a gente indica um choque, uma colisão, algo que confrontou de uma forma ou metafórica ou literal. Um exemplo: o caminhão desgovernado foi de encontro ao muro. O caminhão desgovernado bateu no muro, entrou em choque, colidiu com o muro de uma maneira literal, bateu ali. Então eu utilizo o D encontro A. O ao encontro D a gente utiliza quando quer falar sobre algo próximo, favorável, algo que de certa forma é amigável, semelhante, digamos assim. Então, como a sua opinião vem ao encontro da minha, poderemos lutar pelas reivindicações salariais. Como a nossa opinião é próxima, é favorável, é amigável, é semelhante, aí poderemos lutar pelas mesmas reivindicações. O D encontro A é para um choque, colisão, e ao encontro D é para algo próximo, digamos assim. O A e o A normal, sozinho, e o A com H do verbo haver é mais complicadinho assim da gente entender. Na grande maioria das vezes a gente utiliza sem saber muito bem. Ele pode ter o valor de artigo definido feminino singular quando ele vier especificando um substantivo feminino. Então, na frase, estivemos em consulta com a pediatra, eu estou especificando que foi uma mulher pediatra, a médica de criança. A pediatra, nesse caso, ele está servindo como um artigo, ele está especificando o substantivo que vem depois. Ele pode ter também o valor de preposição. Aí eu preciso entender a regência do verbo. O verbo dizer, falar, o verbo dizer, quem diz algo a alguém. Ele é um verbo transitivo direto, indireto. Ele pede complemento. Um complemento direto e um complemento indireto. Um complemento direto é aquele que eu não preciso da preposição. Um complemento indireto é o que eu preciso da preposição. Então, eu disse a ela que estava tudo bem. Quem diz algo a alguém. Nesse caso, aí ele tem o valor de preposição. E pode ser uma locução adverbial, que é quando a gente tem duas ou mais palavras que têm a mesma função ali. E aí a junção dessas duas palavras forma uma locução, não é mais a palavra isolada. Então, daqui a pouco vai chover, eu estou falando que provavelmente em um pequeno espaço de tempo, eu estou utilizando, querendo dizer que num pequeno espaço de tempo vai começar a chover. Eu não estou mais utilizando o a de uma forma isolada. No contexto ali onde ele está sendo empregado, ele pertence a uma locução, daqui a pouco. O a com h é uma conjugação do verbo haver. Então, ele pode ser impessoal e ele tem significados mais comuns quando a gente substitui ele por existir. Ou quando ele pode ser substituído por ter, ou quando ele significa um tempo decorrido, ou fazer. Toda vez que a gente conseguir substituir ele por um dos verbos haver, ter, existir, fazer, ele não vai ser alterado. Ele vai continuar sendo o a ali, bonitinho. Ele não tem uma variação, digamos assim. Então, na frase, a meteorologista disse que há muita probabilidade de chuva amanhã, ela falou que existe muita probabilidade de chuva amanhã. Então, ele está aí com o sentido de existir. Na frase, há vários livros no meu quarto. Tem vários livros no meu quarto, sentido de ter. Não nos vemos há muitos anos. A gente não fala não nos vemos há muitos anos. Eu não flexiono o há quando ele tem esse sentido de tempo decorrido. Então, tem muito tempo que a gente não se vê. Não nos vemos há muitos anos. Tem um tempo desde que a gente se viu. A gente tem o sentar-se à mesa e o sentar-se na mesa. Quando o verbo sentar, ele tem uma ele tem uma regência muito específica.
Quando a gente fala sentar-se, a regência do verbo sentar, quem senta-se, senta-se em alguma coisa, à frente de alguma coisa. Então, quando a gente fala sentar na mesa, é literalmente colocar o bumbum sobre, na parte de cima da mesa. Quando a gente fala sentar-se à mesa, a gente fala sentar-se em frente à mesa. Então, vamos sentar à mesa para almoçar. Vamos sentar na cadeira, bonitinho, que fica na frente da mesa. Se a gente fala o bebê está sentado na mesa, ele está literalmente com o bumbumzinho em cima da mesa. O que é muito comum, eu já vi muito. A turma de vocês é de Resende? De Resende? A turma de vocês é de onde? Resende, Volta Redonda? Volta Redonda. Ah, tá. Eu sou de Resende. Eu ministro aulas aqui de Resende. O que eu vejo muito aqui no iFood? Agora, nessa época de pandemia, a gente utiliza muito o iFood, o Delivery Much. Eu via muitos restaurantes onde estava escrito que a entrega era em domicílio, o que está muito errado. Toda vez que a gente utiliza a expressão em domicílio, a gente fala sobre algo estático, algo que não se movimenta. Então, no caso da nossa aula, eu ministro aula para vocês em domicílio. Não estou me movimentando para nenhum lugar para dar aula. Também dou aula no polo. Então, dou aula a domicílio. Eu saio da minha casa e vou ministrar a aula no polo. Essa é a diferença, é o que é muito comum, pelo menos eu vejo, em aplicativos de comida, né? De entrega de comida ou de qualquer outro tipo de entrega. Em domicílio, lugar sem movimentação, sem noção de movimentação, geralmente lugar estático, físico, e a domicílio quando eu tenho essa ideia de movimentação. O restaurante faz entregas a domicílio. Aí a comida sai do restaurante para ir até a casa da pessoa que está pedindo. Tem essa ideia de movimentação. O obrigada e o obrigado é muito comum a gente errar. Por quê? Erroneamente pensamos que nós respondemos para a pessoa que está falando. Se for uma mulher, a gente fala obrigada, se for um homem, a gente fala obrigado. Não. Toda vez que a gente utiliza obrigada e obrigado, a gente está se referindo a quem se sente agradecido. Quem se sente agradecido, no caso, é quem está falando. Eu, como mulher, então, utilizo obrigada e um homem, no caso, utiliza-se de obrigado. Por quê? Porque essa flexão é feita de acordo com quem está agradecendo, não de acordo com a pessoa que é agradecida, no caso. Independente se for um homem ou uma mulher. Então, eu, enquanto mulher, falo tanto para homem quanto para mulher obrigada, e um homem, o correto é falar obrigado tanto para homem quanto para mulher. Outra coisa que a gente geralmente vê as pessoas escrevendo errado nas redes sociais, menos e menos. O menos, obviamente, não existe. O menos, ele é um advérbio que ele não flexiona. Ele sempre é utilizado no singular ou no plural da sua forma comum, tanto para o feminino quanto para o masculino. Então, eu me senti menos saciada na hora do almoço. Eu não falo me senti menos saciada, eu me senti menos saciada na hora do almoço, porque eu comi pouco. Então, ele é inflexível. Ele mantém a sua forma em qualquer âmbito, em qualquer variação, tanto no singular quanto no plural, tanto no feminino quanto no masculino. Menos amigos, menos gente. Me senti menos saciada. Esse mês comprei menos roupas. Esse mês comprei menos sandálias. Por quê? Sempre é invariável. A gente tem também o abaixo junto e o abaixo separado. O embaixo junto, a gente utiliza quando ele estiver dando a ideia de posicionamento. Quando ele falar sobre algo que veio embaixo, sob, por baixo de alguma coisa, a gente utiliza o abaixo junto. Para Marcela, era inaceitável que ocupasse uma posição abaixo da de sua amiga. Para Marcela, era inaceitável que ela estivesse sob a hierarquia da sua amiga. Ela estaria por baixo da hierarquia da sua amiga. Então, eu utilizo o abaixo junto. O abaixo separado, a gente utiliza quando a gente for falar sobre uma contraposição. Literalmente, quando a gente for falar sobre algo que está de baixo para baixo de alguma coisa, até a parte baixa. Então, a gente pode utilizar ela quando ela tiver esse valor de locução adverbial.
Um exemplo, de alto a baixo. Quando entrei na loja, José me olhou de cima a baixo. Ele me olhou inteira, desde a parte de cima até a parte de baixo. A gente indica posicionamento, sob, por baixo, debaixo. O abaixo separado é quando ele tiver esse valor de locução adverbial, quando eu conseguir equiparar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Mesma coisa no acima junto e o acima separado. O acima separado é utilizado para falar sobre algo do topo, a parte superior. Então, acima dessa árvore é repleta de flores. A parte superior dessa árvore é repleta de flores. E esse é o único que eu consigo flexionar. As cimas desse arvoredo são repletas de flores. Por cima de todas as árvores, o topo de todas as árvores é repleto de flor. Diferente do acima junto. O acima junto, ele indica uma posição de alguma coisa. Lembram do abaixo junto, que é por debaixo? O acima junto é algo que está por de cima. Geralmente, ele vem acompanhado ou vem especificando uma ação verbal. O pica-pau está voando acima daquela andorinha. Ele está posicionado durante o voo por cima daquela andorinha. E ela é a parte que é invariável. No acima, no plural, o acima separado, eu consigo passar para o plural. O junto não consigo. Então, ele não vai flexionar. Aquele presente posicionado sobre o meu é muito mais legal, que está por cima do meu. Aqueles presentes acima do meu são muito legais. Aqueles presentes posicionados sobre os meus são muito, muito legais. A gente tem também porquê. A gente aprende porquê na escola, só o porquê de pergunta e o porquê de resposta, né? O porquê de pergunta é o porquê separado. Por que você foi embora? O porquê de resposta é o porquê junto. Isso é básico, a gente aprende na terceira série, eu acho. Então, especificando, o porquê junto geralmente é utilizado no início de perguntas ou nas vezes que ele puder ser trocado por qual motivo, por qual razão. Por que você me respondeu daquela maneira? Por qual razão? Por qual motivo você me respondeu daquela maneira? Não sabem por que tomaram tal decisão. Não sabem por qual razão tomaram tal decisão. Não é uma pergunta, mas eu consigo substituir. Desconheço o motivo porque você não participou dessa reunião. Desconheço o motivo pelo qual você não participou dessa reunião. O porquê junto, ou a gente geralmente utiliza para começar uma resposta ou uma justificativa. Ele tem também um valor de conectivo, ele está ali servindo como elemento de ligação entre algumas orações. E eu posso substituir por pois, já que, visto que, como, uma vez que. Então, no exemplo, a situação na cidade agravou-se muito porque choveu intensamente no mês de fevereiro. A situação na cidade se agravou visto que choveu. Por que choveu? Pois choveu intensamente. Eu estou dando motivo ali. Estávamos tranquilos depois da prova porque havíamos estudado bastante. Por que a gente está tranquilo? Pelo motivo da gente ter estudado bastante. Já que estudamos bastante, ficamos tranquilos depois da prova. E ela também pode ser utilizada como uma justificativa, ao mesmo tempo que ela pode estar numa pergunta. Você continua implicando comigo. É porque não abro mão das minhas convicções? Ao mesmo tempo que eu estou dando uma justificativa pelo motivo de você não gostar de mim, eu estou te perguntando se é justamente por causa disso. A gente tem também o porquê separado acentuado. Esse é o mais prático da gente entender. Por quê? Ele só é utilizado imediatamente antes de um ponto. Então, geralmente, no final de uma frase. Antes de um ponto final, um ponto de interrogação, ou um ponto de exclamação, ou qualquer outra pontuação. Então, você ainda não terminou a prova? Por quê? Esse porquê vem acentuado no exinho, porque ele está vindo anterior a uma pontuação. E a gente tem o porquê junto também acentuado. Nesse caso aí, ele equivale a um substantivo. A gente fala que é o porquê substantivado. Ele está ali equivalente, sendo equivalente a uma causa, uma razão ou algum motivo. E ele sempre virá
acompanhado de um artigo ou de um pronome ou de um numeral. Por quê? Lembram que a gente viu lá na morfologia que o substantivo nunca vem sozinho? Ele precisa ser especificado? No caso aqui é a mesma coisa. Desconheço o porquê de sua atitude indiferente. Eu desconheço o motivo. Apresente ao menos um porquê de toda essa confusão. Olha aí, tem um numeral, tem um artigo aí também. Eu desconheço o motivo. Desconheço a razão para toda essa confusão. Então, no porquê separado, a gente tem pergunta, porquê separado, uma resposta, ou um valor direta de ligação. A gente tem o porquê separado, acentuado, que vem anterior a um ponto, geralmente no final de uma frase, e tem o porquê substantivado, que ele nunca vem sozinho, ele sempre vem preposicionado com algo, com acompanhamento. Pode ser um pronome, pode ser um artigo, pode ser um numeral. Por quê? Porque ele precisa ser especificado. E ele também equivale a uma razão ou algum motivo. Eu não vou ficar aprendendo vocês aqui, não, que o nosso tópico de hoje acabou. Então, o que a gente vai... Deixa eu abrir aqui. Como que tira o celular? O que a gente vai fazer? Eu vou terminar esse tópico hoje, agora, e na próxima aula a gente vai trabalhar questões mais contextuais. São questões de muita interpretação. A gente viu, eu falei alguns minutos atrás, que nós estamos seguindo uma linha muito tênue da linguagem. A gente está trabalhando a linguagem de uma forma mais minuciosa, mas de uma forma mais prática, né? Mais instrumental, a forma como a gente trabalha a linguagem no dia a dia. Por quê? Na primeira aula eu falei com vocês que nós vamos trabalhar com o português da comunicação. A forma da gente adaptar a nossa linguagem. Como que a gente entende alguma coisa? Como que a gente passa uma informação? A partir do nosso ponto de vista. Então, a partir da próxima aula, nós vamos trabalhar questões mais interpretativas. Então, eu vou trazer para vocês o tópico fechado, que nós precisaremos trabalhar, mas, ao mesmo tempo, nós vamos trabalhar de uma forma mais prática. Eu vou abrir, disponibilizar algumas imagens no slide, e eu vou pedir a opinião de vocês. Vou pedir para que vocês interpretem para mim o que isso significa, ok? Galerinha, por hoje é isso. Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, façamos assim. A gente para por aqui hoje. Na próxima semana, a gente faz essa oficina e parte para um ponto mais aberto da nossa linguagem, digamos assim. Nosso leque interpretativo vai aumentando aos pouquinhos a partir da próxima aula, ok? Ok, professor. Perfeito. Perfeito. Por hoje é só isso, gente. Boa noite para vocês. Bom final de semana. Aproveitem bastante. Cuidado. Os casos de Covid, pelo menos aqui em Resende, estão enormes. Aumentando cada Aqui dia. também. Tenham cuidado. Ainda mais vocês, como profissionais da área da saúde, né? Boa Você noite também, também, professor. professor. Boa semana aí, tudo de bom. Tá bom, gente. Beijinho para vocês. Bom descanso. Até a próxima semana. Bom descanso, professor. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.